5 dicas para montar qualquer treino. E esse vídeo é muito legal porque não importa se vocês estão buscando emagrecimento, definição muscular, hipertrofia, saúde ou próprio desempenho, todos esses fatores eles partem de alguns princípios que são extremamente relevantes aqui na prática de musculação. A gente vai passar por 5 etapas que praticamente todo bom treino geralmente passa. E esses bons treinos são aqueles que realmente geram mais resultados, tanto no emagrecimento, tanto na definição muscular, na hipertrofia, na saúde e no seu desempenho, na performance. Depois da vinheta a gente começa e vai ser aqui, ó, no leg press. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é Henrique de Mauro e tem muita gente que pergunta o que eu faço. Eu tenho uma assessoria que aplica o meu método de treinamento e também o meu método de dieta, junto com a mudança de comportamento, junto com a questão da mentalidade, que é extremamente fundamental para que vocês tenham mais resultados. Para quem precisa desse auxílio, dessa organização, dessa otimização, o link fica aqui na descrição e no comentário fixado. Eu vou começar esse vídeo no leg press porque ele vai servir para a primeira e para a segunda dica. Todas as vezes que a gente chega na academia, é habitual muitas pessoas utilizarem a esteira como forma de aquecimento porque elas não entenderam ainda que o aquecimento específico é muito mais relevante e importante. O que é um aquecimento específico? O aquecimento específico é você, no primeiro exercício, trabalhar com uma carga mais reduzida e realizar 2 séries entre 15 e 21 repetições de maneira lenta antes de começar as séries de trabalho, as séries que serão carregadas com mais peso. E um fator importante é que a mobilidade e o alongamento não necessariamente são aquecimentos, mas também podem ser utilizados como exercícios preparatórios. Porque para ser caracterizado aquecimento, a gente precisa de fato aquecer, aumentar a temperatura muscular e redirecionar o fluxo de sangue para a região que a gente vai trabalhar. Então a primeira dica é essa. Eu vou me preparar aqui, a gente vai arrumar a câmera e simular um aquecimento no leg press a partir de agora. Eu acabei de adicionar 40 kg cada lado no leg press. É uma carga que eu consigo realizar as 15 repetições, de 15 a 21 repetições tranquilamente. E agora eu vou executar. Vem cá, Ju, filma daqui, ó. Na execução, ponto importante durante o aquecimento específico é a gente sempre aproveitar uma boa amplitude, então eu vou sempre buscar trazer maleabilidade para as minhas articulações e fazer o movimento devagar, com calma, tá? Então eu estou buscando aumentar a lubrificação da minha articulação através dessa movimentação de grande amplitude e já estou trazendo todo o drive neural para os músculos que são responsáveis pela execução do leg press, por isso específico. E esse movimento mais lento, ele vai fazer com que tanto a articulação como a musculatura estejam melhores preparadas para realizar o leg press. Assim que eu finalizar o aquecimento, as 2 séries de 15 a 21 repetições, aí eu vou para a segunda dica. E a segunda dica é o quê? É ter pelo menos 1 a 2 exercícios de alta tensão, de alto carregamento de peso no início da sessão de treino. Existem modelos de treinamento chamados de pré-exaustão. Esses modelos, eles mudam um pouco essa dinâmica, esse princípio, que seria o caso de utilizar uma extensora, que é um exercício uniarticular isolado para o quadríceps, antes de exercícios multiarticulares que não são isolados, como por exemplo o leg press. Mas para a gente chegar nesse pré-exaustão, a gente precisa ter um conhecimento mais aprofundado dos princípios do treinamento e precisamos estar preparados para utilizar isso. Então, os princípios básicos são máximos nesse cenário. E aí, aqui, eu já vou colocar a carga e já vou aproveitar, depois do aquecimento específico, para fazer a minha primeira série. Essa primeira série ela pode ainda ser um reconhecimento de carga. Por exemplo, vamos colocar um pouco mais de peso aqui. Vou colocar mais 2 placas de 40.
Supondo que eu já fiz o meu aquecimento, as 2 séries, coloquei mais 2 placas de 40 e vou começar a primeira série supondo que seja 4 séries no meu leg press. Então eu posso usar a minha primeira série, mesmo que ela não é uma série de trabalho real, que é aquela que eu vou dar o meu máximo, eu posso utilizar a primeira série como ainda uma série de reconhecimento de carga. Então eu vou me posicionar e vou utilizar a mesma amplitude, o mesmo tamanho do movimento do aquecimento para realizar o movimento. Eu já sei que para eu realizar repetições entre 7 e 11, essa carga aqui ela está leve. Então se eu fiz a primeira série e achei que essa carga está leve, eu posso ir na segunda série e aumentar para a carga de fato oficial e fazer as 3 séries subsequentes com a carga oficial. Voltando na explicação da segunda dica, que é ter exercícios com alto carregamento de peso no começo do treino. Por quê? Porque é um momento que a gente está no início do treino, isso significa que eu tenho uma capacidade de gerar performance, de gerar contração muscular que é superior ao final do treino. Então, nada mais interessante do que trazer o que me permite carregar mais peso para o começo do treino, se eu ainda não tenho expertise e conhecimento suficiente para realizar um modelo diferente, seria o pré-exaustão, que é começar com uniarticular e depois vir para multiarticulares. Não sendo uma pessoa com expertise, com alto conhecimento de treinamento, que sabe manipular todos os princípios, seguir o princípio máximo de multiarticulares de alto carregamento de peso no começo do treino é interessante. Quantos? De 1 a 2. Isso nos leva para a terceira dica e eu vou mudar de exercício para falar para vocês da terceira dica. Exercícios de médio carregamento de peso, como por exemplo a própria elevação lateral, é a dica de número 3. Por quê? Depois que a gente realiza exercícios de alto carregamento de peso, a gente tem uma grande gama de músculos sendo utilizados, justamente pelo fato da utilização de grande carregamento de peso ser feito em exercícios multiarticulares. Vamos supor que eu estivesse em um treino de ombro. A elevação lateral ela viria depois do desenvolvimento. O desenvolvimento é um exercício com uma característica de maior carregamento de peso, principalmente feito em máquinas articuladas, e logo em seguida, depois de 1 a 2 exercícios com essa característica, eu iria incluir a elevação lateral. Os exercícios de médio carregamento de peso, eles são exercícios complementares à utilização dos músculos que já foram requisitados previamente nos exercícios de alta tensão. A gente pode considerar que a gente vai partindo para uma zona de lapidação, ou seja, a gente vai trazendo o máximo de especificidade para atingir certas fibras musculares conforme o treino vai passando, de acordo com esses princípios, quando começamos com exercícios de alta tensão. Então, os exercícios de média tensão, que têm um carregamento de peso mediano, como a elevação lateral, eles têm essa característica de ser exercícios transitórios. Porque daqui eu já posso ir para exercícios que são exercícios de lapidação, que é a quarta dica que eu vou dar para vocês, e também vou dar exemplos de exercícios de lapidação nessa quarta dica. Os exercícios de lapidação que fazem parte da quarta dica, eles têm a característica de atingirem especificamente um músculo de uma maneira que é muito difícil carregar peso nesses exercícios. A elevação lateral, a gente consegue até carregar algum peso, não muito, mas os exercícios de lapidação têm essa característica. Exemplo, bíceps no banco 45. É um exercício que ele precisa de uma concentração muito grande e é muito difícil realizar um alto carregamento de peso aqui. Por quê? Não é a proposta do exercício, ele não permite que isso aconteça. Primeiro que a gente vai estar com o bíceps extremamente alongado e segundo que por conta da mecânica e dinâmica do exercício não se coloca peso. Exemplo de como poderia acontecer um treino de costas aqui. Então eu sairia dos multiarticulares do treino de costas, numas puxadas, por exemplo, iria para os exercícios de médio carregamento de peso, como um pull down,
E aí eu partiria para um exercício de bíceps, por exemplo, de lapidação, ao invés de partir para um exercício de bíceps com médio carregamento de peso, que seria uma rosca direta. Então eu já poderia vir direto para um bíceps 45 graus, para complementar o trabalho do bíceps de maneira muito específica em ângulos que não foram utilizados no treino de costas. Por quê? Primeiro, parem para pensar, quando eu realizo uma puxada de cima para baixo, olha o ângulo do meu ombro em relação ao cotovelo. Quando eu trabalho numa remada, olha o ângulo do meu ombro em relação ao cotovelo. E olha o meu ângulo do ombro em relação ao cotovelo no bíceps 45. Entende que dá para encaixar perfeitamente? E a quinta dica, ela complementa essa quarta dica, que são exercícios unilaterais para corrigir possíveis assimetrias, tanto estéticas como também de capacidade, porque a gente pode ter um lado mais forte do que o outro. E eu vou trazer um exercício unilateral para dar como exemplo para essa quinta dica e vocês entenderem a dinâmica do treino. E eu encerro com um resumo geral e como vocês devem pensar em relação a essas 5 dicas de como montar um treino, seja para emagrecer, definir os músculos, ter mais músculos, hipertrofia, saúde ou até performance. Vamos fazer um resumão antes da gente dar uma olhadinha no lateral aqui e eu explicar a última dica. Se eu tenho 2 exercícios de carregamento de peso, e vamos supor que eu estou no treino de costas, eu posso fazer uma puxada de cima para baixo e uma remada, que tem a característica de puxar na horizontal. Em seguida eu posso ter mais 2 exercícios de médio carregamento de peso. Um deles pode ser o pull down, por exemplo, e depois mais um. Aí eu vou para exercícios de lapidação. Esses exercícios de lapidação podem ser para as costas ou podem ser, como eu expliquei para vocês, para bíceps, e já treinar bíceps. E em seguida, depois desses 2 exercícios de lapidação, eu tenho um exercício de unilateral com essa especificidade de trazer essa simetria entre lados que são assimétricos. Existem muitos praticantes que utilizam exercícios unilaterais para tentar trazer o máximo de atenção e conexão mente-músculo, justamente porque o unilateral também dá essa possibilidade. Mas, para chegar nesse nível, é necessário uma quantidade grande de experiência, né, time? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado para não pegar exemplos que estão muito fora, muito longe da nossa realidade e utilizar esses exemplos na prática, porque pode não funcionar tão bem como funciona para os exemplos que nós estamos nos inspirando. Finalizou, então, o unilateral aqui, eu vou utilizar a remada, justamente para trazer o máximo de tensão para a região que eu gostaria, que é as costas, no caso, e encerrar o treino utilizando os unilaterais exatamente para possíveis correções. Caso eu não tenha que fazer correções, eu posso utilizar os unilaterais na quinta dica para aumentar minha conexão mente-músculo e deixar eles para o final. É uma ideia interessante. Agora, já tenho expertise, já tenho mais conhecimento, isso pode variar. Então eu posso utilizar a pré-exaustão, como eu expliquei para vocês no começo do vídeo. Eu posso colocar um unilateral logo na segunda dica, na terceira dica, perdão, que é o carregamento de peso moderado, e assim ir brincando. Só que partir desses princípios, dessas 5 dicas, facilita a expansão da consciência de vocês em relação ao treino. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero que vocês deixem as dúvidas nos comentários, porque pode ser que vocês perguntem o que é um exercício de alta tensão para costas, o que é um exercício de lapidação para quadríceps, ou para posterior, ou para glúteo. Pode surgir esse tipo de dúvida. Então, se vocês têm dúvidas em relação ao que é a classificação de cada exercício, deixa aqui nos comentários que eu e o time a gente faz o possível para responder todos vocês. Vou deixar um vídeo recomendado por aqui, aliás, é por baixo, o Ju me corrigiu, é embaixo. Vou deixar o vídeo recomendado aqui no canto inferior esquerdo de vocês e o botão da inscrição no canto inferior direito. Meu nome é Henrique de Mauro, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Bons treinos e um forte abraço.